Olá, seja bem-vindo! Esse é mais um episódio de A Tribuna Podcast, produzido no estúdio Tribuna Labre para uma reportagem multimídia do jornal A Tribuna. Hoje vamos conversar com a doutora em Educação, Carolina Costa Cavalcante, que vai falar sobre como a tecnologia tem influenciado na educação. Carolina, que também é mestre em tecnologia educacional, lançou seu novo livro, Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas, pela editora Saraiva. E vai conversar com a gente sobre como motivar as crianças e adolescentes nessas voltas às aulas. Boa tarde, Carolina, tudo bom? Boa tarde, Lohane. Tudo bom? E você? Tudo jóia. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio, mesmo que remotamente. O prazer é todo meu. Uma alegria estar com você aqui para a gente bater esse papo, né? Bacana. Carolina, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa questão das tecnologias na educação, né? Das metodologias. A gente viu aí muitas mudanças nesses últimos anos na educação, principalmente em relação à tecnologia, né? E eu queria saber se tem novidade aí para 2023, se as escolas estão contando com algumas novidades tecnológicas aí, o que a gente pode esperar para esse ano? Muito legal você trazer essa pergunta, porque esse ano ele começou com uma notícia bombástica aí que tem borbulhado nas redes sociais, na mídia, que é uma nova tecnologia que está mexendo com todo mundo do campo da educação, que é o famoso Chat GPT. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente já ouviu falar, mas é uma aplicação muito interessante, criada por alguns pensadores, né, e donos de empresas importantes da área de tecnologia, e ele vem com uma estrutura de chat que você pode colocar praticamente qualquer pergunta de conhecimento geral dentro de um período de tempo especificado lá, porque eles estão na fase de testes da ferramenta, e pela inteligência artificial esse chat vai te dar respostas muito coerentes, muito claras, muito específicas. E por que isso está mexendo e gerando muita discussão no campo da educação? Porque quando a gente pensa nos trabalhos escolares, né, a gente tinha ali formas de captar quando o estudante estava plagiando um conteúdo que ele achou no Google, né, ou um conteúdo produzido por uma outra pessoa. Mas essa inteligência artificial, ela consegue articular ideias de uma forma muito coerente, né? Então, fica mais difícil os professores pescarem esse tipo de trabalho que não foi elaborado de forma original pelos estudantes. Então, eu acho que esse é o grande assunto. É claro que a gente vive num momento que existem muitas opções tecnológicas, né, para a gente trabalhar na escola. Eu acho que a pandemia veio para tirar todo mundo do lugar de conforto e fazer os educadores buscarem novas soluções. Então, tem as ferramentas que a gente pode fazer jogos com os alunos, tem as ferramentas de produção coletiva de texto, tem as ferramentas de slides, né, que você faz e trazem já recursos de design super bonitos, tem ferramentas de imersão, né, os mundos virtuais, os jogos. Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente vê, os Minecrafts, né, da vida, que os estudantes criam seus próprios mundos, né? Então isso foi muito explorado também por algumas escolas na pandemia. Várias ferramentas gratuitas, né, tipo Scratch, que é uma ferramenta que a criança pode criar seu próprio jogo, é uma ferramenta gratuita, que você aprende ali conceitos de programação, coding, na verdade, né? Uma programação mais simplificada para a criança. Então, assim, tem muitas possibilidades que a gente vê, mas de verdade que esse começo do ano, a ferramenta que está assim, na boca dos educadores, né, e causando preocupações para uns e para outros não, é a ferramenta do chat. Isso não mina assim, um pouco essa motivação dos meninos? Por exemplo, tem uma ferramenta que pode me mostrar todas as respostas, né? Para que eu vou estudar? Não pode vir uma sensação assim de um pouco de desânimo, de falta de motivação para esses meninos com essas novidades? Eu acho que nem é a tecnologia nova que causa o desânimo, porque eu acho que a pergunta de ouro que eu ouvi durante toda a pandemia foi como que eu engajo os meus alunos, né? Como que eu coloco neles o desejo de aprender, aquelas escolas que
fizeram aulas online, todo mundo de câmera fechada, ninguém se interessa, né? Só querem saber de ficar no YouTube, vendo série, vendo joguinhos, né? Enfim, mil coisas. Então, assim, não é a tecnologia que causa a falta de engajamento, é o modelo pedagógico, né? É a visão de educação. Então, quando a gente vem com uma visão de educação, de que o papel da escola é colocar um monte de conteúdo na cabeça do aluno, e isso é feito de uma forma passiva, que o aluno não participa muito, né? Ele só precisa replicar o que está no livro, né? O que está ali na lousa que o professor escreveu. Esse modelo já é um modelo muito questionado para a realidade de hoje, das novas gerações, né? Uma geração que já tem a tecnologia na palma da mão. A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem mais celular do que pessoas, né? Tipo, as pessoas têm acesso ao celular, né? Verdade. Então, pelo menos, todas as famílias têm pelo menos um aparelho e geralmente bem mais que isso. Então, essas crianças, esses jovens já têm acesso às informações. Agora, informação não é conhecimento. Então, qual que é o processo que a escola usa para gerar um interesse num determinado tema, de fato, permitir que eles aprendam de uma forma mais relevante, mais gostosa, até mais divertida. Então, é aí que vem esse olhar para as metodologias que são usadas, né, para a abordagem da escola. Tem um autor que é um educador muito importante assim, do campo da educação, que chama John Dewey, e ele trouxe um conceito do aprender fazendo. Minha casa é uma casa na árvore, no meio da floresta amazônica, né, tem uma ponte que liga os cômodos, tal. Então, depois que você usou a imaginação, pediu para que a criança criasse, elaborasse, sonhasse, então agora vamos medir o metro quadrado da sua casa dos sonhos. Aí aprender metro quadrado não é uma coisa chata que não engaja, é uma coisa bacana, né? Então, essa visão de educação que tem mudado e tem sido apresentada como uma visão que, de fato, permite que as aprendizagens elas sejam mais significativas para esses estudantes. Eu estava falando, eu ia perguntar justamente isso para você, nessa questão das metodologias ativas, a gente relaciona isso muito com a questão tecnológica, né, de dispositivos, de gamers, a gente logo imagina esse tipo de coisa. Mas eu vejo que as escolas estão trazendo algumas inovações, algumas metodologias que não são muito relacionadas à tecnologia, né? Que é, como você falou, a imaginar, construir, né? Colocar a mão na massa mesmo, né? Isso tem voltado aí depois da pandemia. Você sente isso também? Existem vários movimentos que estão em busca de inovações na educação. O modelo de escola criado há muitos séculos atrás já não dá conta das necessidades de hoje e nem de desenvolver nos estudantes as competências necessárias para o século XXI. Do que eu estou falando? Poxa, hoje é muito importante que uma pessoa saiba colaborar, trabalhar em grupo. E aí, se a gente está num modelo de escola tradicional, um atrás do outro, enfileirado, olhando para a lousa, copiando o que está no quadro, você não aprende a desenvolver a competência da colaboração. É muito importante hoje em dia, por exemplo, o desenvolvimento de inteligência emocional, né? Tem um relatório lá do World Economic Forum que fala as características dos profissionais, né, do futuro, e inteligência emocional, adaptabilidade, tudo isso, resiliência, tudo isso vem como competências fundamentais. Como que se aprende a ser resiliente? Tendo que resolver um problema, passando por um desafio e não desistindo, errando e persistindo até acertar. Então, esse tipo de atividade, ele pode ser feito com tecnologia ou sem. Então, eu consigo, sim, propor projetos onde eu vou trabalhar com materiais recicláveis, onde eu vou para um laboratório e eles vão poder mexer, por exemplo, com coisas de marcenaria, onde eu proponho, talvez, a elaboração de receitas. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma professora que estava trabalhando com uma educação antirracista, era uma professora de química e levou os estudantes da escola pública para um laboratório, onde eles tinham que pensar em um shampoo que desse conta de tratar de diversos tipos de cabelo, né? Então, aprendendo ali de elementos químicos, eles também estavam discutindo sobre diversidade, né? Sobre diferentes características físicas e culturais. Então, a gente vê uma riqueza nesses projetos que são mais transversais, interdisciplinares, né? E que possibilitam que a gente vá para além sobre o que está no texto.
como que o professor pode planejar, o que ele pode fazer esse ano para cativar essas crianças, para trazer essa atenção, né? Porque a gente sabe que eles são muito tecnológicos, né? Que eles são muito conectados. E aí a atenção acaba sendo um problema para o professor dentro da sala de aula. Como eles podem usar isso para trazer a atenção? Quais os tipos de metodologia? Olha, a gente tem muitas metodologias ativas que os estudantes adoram, né? Gostam muito quando a gente propõe que eles participem. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, trabalho por projetos. Eu dou um desafio, né? Então, como que é uma forma da gente filtrar água? É uma atividade de ciências. Vocês têm que bolar uma forma de filtrar, vão ter que pesquisar sobre a água, diferentes formas de filtrar, que materiais dá para usar e tal, e aí eles vão ter esse desafio de produzir alguma coisa em grupo. Existem metodologias ativas que nos ajudam, por exemplo, a criar coisas. Então, quando a gente fala de cultura maker, né, que é aquela ideia de botar a mão na massa, então permitir que os alunos criem coisas com as próprias mãos, usando materiais de papelaria, de laboratório. Então, hoje a gente vai confeccionar um brinquedo, né, naquela fase que fica aquela briguinha menino e menina. Hoje os meninos vão confeccionar um brinquedo para que as meninas brinquem, e as meninas vão confeccionar um brinquedo que os meninos gostariam de brincar. Então, você está desenvolvendo empatia, porque um vai ter que se colocar no sapatinho do outro ali, e ao mesmo tempo você permite que eles façam coisas com as mãos, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma metodologia para trabalhar com questões históricas, né? A gente pode trabalhar com peças de teatro. Então, a gente está estudando sobre a Roma Antiga. E aí, eles podem criar peças para organizar trechos dessa história, e tem apresentação de uma sala para outra. Então, assim, tem muitas formas, né? Tem uma metodologia que chama instrução por pares, que você coloca os alunos para trabalhar em pares. Um que sabe mais ajuda o que sabe menos, né? Tem metodologia de brainstorming, vamos criar uma solução aqui para algum problema da escola, né? Então, a gente está tendo uma questão muito séria aqui na escola de bullying, né? O que os alunos mais velhos, sei lá, ensino médio, o que a gente poderia propor de projeto para esse ano aqui na escola para a gente lidar com essa questão? E aí eles fazem lá um brainstorming, criam um projeto. Nossa, vamos produzir um podcast sobre isso e divulgar aqui nos grupos de WhatsApp dos alunos ou no próprio site da escola. Inclusive, lá no meu Instagram, tem um livro que eu coordenei do ponto de vista técnico, produzido pela Secretaria de Educação de Pernambuco, que é um livro de metodologias ativas. A gente traz 44 estratégias com passo a passo, com a orientação, dizendo que materiais usar, e qualquer professor pode baixar esse e-book, né, e acessar, e fica aí como um roteiro bem bacana, né? A gente coloca metodologias que ajudam para os alunos fazerem investigação, metodologias para eles criarem novos conhecimentos, metodologias de projetos, né? Então, metodologias de criatividade. Então, a gente vai colocando vários tipos de metodologias com os roteirinhos. Então, acho que para o professor usar, o mais importante é ele ter esse repertório. Eu não consigo criar uma aula incluindo essas metodologias se eu não conheço. Então, na medida que eu vou conhecendo as metodologias, vou ampliando meu repertório de conhecimento sobre isso, eu consigo começar a incorporar nas minhas aulas. Nossa, aqui seria legal pensar num projeto. Eu sou professora de geografia. Eu poderia me conectar com um professor de inglês e a gente pensar num projeto juntos, porque a gente está falando de comunicação, né, nas diferentes línguas, tal, de filmes. Então, você consegue ir pensando em várias opções na medida que você tem esse repertório. E os pais, eles podem ajudar de alguma forma a pegar essas metodologias e aplicar em casa? Como que eles podem ajudar esses meninos a estudarem mais, estudarem melhor, ficarem mais interessados? Acho que um papel essencial para os pais é entender que tipo de escola ele colocou seu filho, né? Se é uma escola mais tradicional, tem pais que estão muito preocupados com vestibular, né? Então, tem crianças ali que, no jardim da infância, os pais já estão pensando, nossa, será que meu filho vai entrar na pública, né? Verdade. Universidade X, Y, Z. Então, a escolha da escola está muito vinculada a valores. Mas tem pais que colocam os filhos em escolas que já têm essa abordagem mais ativa, ou escolas que passam por essa transição e que começam a adotar metodologias ativas ou estruturar as aulas a partir de projetos e tal, e aí os pais começam a reclamar.
porque não entendem, né, a importância disso para a formação do filho. Então, meu filho não está tendo aula, ele fica só fazendo projeto na escola, né? Ou tipo, esse professor não dá aula, ele só fica ali vendo o que as crianças estão fazendo. Então, assim, os pais também entenderem, né, qual que é o papel da educação na atualidade, né? Que, tipo, de fato, se no passado o papel da educação era transmitir conteúdos, conceitos somente, hoje isso já não dá conta, né, do nosso mundo complexo, das demandas, tipo as profissões que a gente nem sabe quais vão ser no futuro, como que a gente prepara as crianças para estarem prontas, né, para viver num mundo como o nosso. Então, os pais também terem essa clareza de que a educação está passando por mudanças e o que eles viveram na escola vai ser diferente, espero que seja diferente do que o filho está vivendo, é muito importante. Porque se seu filho estiver tendo uma escola igualzinha que você teve há 30 anos atrás, 40 anos atrás, talvez não seja o ideal, né? Ou talvez não seja suficiente. Então, dos pais terem esse diálogo, talvez de se interessarem, conversarem com a escola, para entender qual que é a abordagem da escola, né? A gente acha importante que nossos filhos usem tecnologia na escola. Beleza, mas para que fim? A tecnologia nunca é um fim, é sempre um meio. Eu vou trazer a tecnologia para uma aula, para um projeto, né, para uma atividade, só se ela for agregar alguma coisa. Eu nunca vou pensar numa atividade a partir da tecnologia. Então, tem que ser sempre o caminho inverso, né? O que eu quero que esse aluno aprenda? Que competência eu quero desenvolver? E vou dizer uma coisa, muitos pais usam as metodologias ativas para ensinar coisas para os filhos e nem sabem que esse é o nome. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, a gente não tinha muita grana para ir para restaurante, né? Então, era uma coisa bem rara a gente sair para comer fora. Mas, mais ou menos, a cada 6 meses, a gente tinha a noite do jantar à luz de velas lá em casa. E aí, minha mãe fazia um jantar especial, a gente punha uma especial, né? Ela fazia, geralmente eu sei o cardápio, era frango com molho de laranja e arroz. Ela punha na xícara, ficava assim bem bonitinho, né? O arroz redondinho. Não era uma coisa do dia a dia. E ali naquele jantar, ela fazia a gente se comportar com todas as regras de etiqueta possíveis. No dia a dia, talvez ela não conseguia ver se a gente estava pondo o cotovelo na mesa, mas naquele dia a gente tinha que se comportar da melhor forma possível. E ela ensinava coisas relacionadas a como se portar num ambiente formal, né, onde você está, né, comendo e tal. E isso foi uma metodologia ativa que ela usou, e os pais usam isso para várias coisas. Se ela tivesse pego um livro e falado regras de etiqueta, como se comportar à mesa, na hora de um jantar, e eu fosse ler, a faca tem que ficar assim, o garfo tem que ficar assim, o copo assim, fecha a boca, não come de boca aberta, com certeza ia aprender muito menos do que viver a experiência de ter um jantar à luz de velas preparado com tanto carinho pela minha mãe. Então, acho que essa compreensão dos pais do que são as metodologias ativas, de qual é o papel da escola hoje em dia, né? E essa visão de que a escola está ali para formar seres humanos de forma integral. Não é só a parte de conteúdo, a parte de conceito. E qual vai ser o desafio da educação esse ano? O que a gente pode esperar aí? Que a gente teve muitas mudanças, né, nesses últimos anos. Esse ano ainda vamos ter mais mudanças. O que a gente pode esperar aí da educação? Acho que um grande desafio esse ano ainda é ajudar esses estudantes a superarem o que foi vivido na pandemia. Eu acho que a gente tem, sim, desafios em relação a aprendizagens mesmo, que ficaram em defasagem, né? Então, talvez conceitos que não estão claros, né? Blocos de conhecimentos que não foram construídos no momento certo, que a gente precisa retomar, crianças que já deviam estar lendo, que ainda estão ali, né, tipo, num processo mais demorado de alfabetização, né? Conceitos que não ficaram tão claros. A gente realmente teve uma questão muito séria do ponto de vista de aprendizagem conceitual durante esse período da pandemia. Mas, na minha visão, o maior desafio das escolas, e isso se conecta muito com um novo livro que eu lancei esse ano pela Saraiva, o grande desafio é questões socioemocionais. A gente vê muita, né? A OMS falou que 25% a mais das pessoas no mundo estão ansiosas e deprimidas no pós-pandemia. Isso é muita gente, e isso envolve crianças, envolve jovens, envolve professores, envolve pais, né? Então,
a gente vive numa sociedade que está muito ansiosa e até 2030 a depressão vai ser a doença que mais vai matar pessoas no mundo. Então isso é assustador. Então eu acho que essas competências socioemocionais, elas precisam ser olhadas com muito carinho. Isso está previsto de ser trabalhado na Base Nacional Comum Curricular, que foi lançada em 2018, um pouquinho antes da pandemia, mas isso vem com uma força muito grande para as escolas, como um elemento que a gente precisa não só olhar para os estudantes, mas também olhar para os professores, né? Quem é esse professor? O que ele viveu, né? Quais foram os desafios que ele enfrentou, a sobrecarga que ele enfrentou durante esse período da pandemia e como que ele está preparado não só para lidar com seus próprios desafios pessoais, né, emocionais e sociais, mas também para perceber quando é o momento talvez de encaminhar um estudante para um profissional da área da saúde, porque ele precisa de um suporte, ele precisa de um apoio, ele precisa chamar uma família para conversar. Então eu acho que este talvez seja o maior desafio que a gente vai enfrentar esse ano. É verdade, vai ser um grande desafio mesmo, recuperar essas emoções, né? Equilibrá-las. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente e muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigada, prazer foi meu. E aí fico à disposição, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Carol. Esse foi mais um episódio de A Tribuna Podcast, que está disponível na versão impressa de A Tribuna, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.